boa tarde a todos e obrigado pelas palavras. Eu acho que antecipa um pouquinho do que eu ia dizer. Me sinto muito à vontade porque estamos no ambiente educacional, no ambiente acadêmico, onde eu encontro vários colegas que também desenvolvem dentro do programa de tecnologia em saúde seu mestrado, seu doutorado. E esse foi meu encaminhamento, acho que na questão também de encontrar aqui colegas da Unimed e colegas do ambiente empresarial, onde eu vejo essa relação da academia e com a empresa. Eu acho que a minha fala vai tratar muito dessas questões, eu acho que no decorrer eu vou contar um pouquinho de um case Unimed, focando aqui no uso da tecnologia em saúde e onde que as experiências do qual a Unimed tem tratado as questões do desafio da saúde suplementar, do qual a gente vê a cada 2 anos, né, as novas implementações de novas tecnologias da saúde, com a visão da preocupação das questões das análises de informações em relação às novas tecnologias, em relação ao custo e efetividade. Já o Rodrigo de Marque colocou muito a questão do envelhecimento populacional, realmente a preocupação em relação às doenças crônicas não transmissíveis. Outro foco que foi citado aqui também é a questão do foco na questão do paciente, no foco na questão do nosso cliente em relação à qualidade da atenção à saúde e segurança do paciente. Esse estudo desses autores colocaram assim, essa visão da preocupação do que vai acontecer no nosso futuro, 2050, em termos de projeção, devido a esse envelhecimento populacional, como que vai ser o nosso futuro em relação à saúde, a questão em relação à utilização da saúde. E a gente fica realmente preocupado com a questão desse incremento da utilização em saúde, principalmente essa questão hoje, da questão aí da participação do nosso PIB em relação aos gastos de saúde, chegando em torno de 25%, do que hoje é 9%. Então, a gente está realmente preocupado com essa questão da sustentabilidade. Mais do que isso também, André Sabolin colocou essa questão de um dado, informação e conhecimento. Mas como obter dados na questão da saúde? E esse é um grande desafio do uso das informações em saúde. Acho que também na parte da manhã a gente teve um debate muito importante. Hoje a gente tem toda uma regulamentação, toda a preocupação em relação à questão do volume desses dados que nós temos na área da saúde, como tratar essa questão do volume, da questão da variedade desses dados, da questão da privacidade, da segurança dessas informações. E a questão também muito forte é a questão da simetria da informação. Hoje a gente tem uma informação no consultório do paciente, onde tem toda a guarda de um prontuário eletrônico com informações da saúde desse paciente. Temos a questão do hospital, onde também tem as suas informações em relação ao paciente, em relação ao tratamento hospitalar. Enfim, essas informações estão dispersas. A gente não consegue reunir todas essas informações clínicas em um único lugar. Então, esses são os grandes desafios, e aí a gente vai contar algumas histórias que faz parte da minha vida, inclusive, porque em 2003, contratado pela Unimed, o grande desafio foi criar um ambiente, né, que integrasse todas as informações. Então, o projeto DW Paraná, da Unimed Paraná, trabalhou aí a questão de agregar informações de dados de faturamento, né, com as questões dos atendimentos realizados por esses nossos clientes, a questão da movimentação de beneficiário e a questão também de dados de receita. A partir daí, a gente integrou essas visões em todo o estado do Paraná, né, onde a gente tem aí mais de 20 singulares que estão compondo essa base de informações. Hoje, aproximadamente 4 tera de informações, com 3 data marts e dados que a gente tem desde 2002. Isso nos levou até uma premiação, né? O primeiro prêmio da Unimed Brasil em relação ao projeto de TI, de uma Unimed de grande porte. Fomos vencedores aí por trabalhar essa questão de cooperativismo. Acho que o cooperativismo entrou nesse projeto de corpo e alma, porque a gente colocou isso dentro de um único ambiente, num servidor único, reunindo todos esses dados e distribuindo também o custo dessa tecnologia a todas as singulares do Estado. Daí, o que fazer com isso, né? Essa grande quantidade de massa de dados, né? Aí veio a professora Débora, nos ajudou muito na questão aí, no nosso desenvolvimento do mestrado, em 2007, onde incorporamos aí essas questões de técnicas de mineração de dados para a busca de uma informação que fosse realmente preciosa, né?
Então, a gente trabalhou aí a questão de descoberta de conhecimento em bases de dados, onde a gente não tem o dado clínico, na verdade, nesse momento. A gente tinha, na verdade, dados de operações administrativas, de operações de atendimento aos clientes, né? Episódios desses clientes. Aí eu me debrucei em relação aos conceitos de Porter e Teisberg, né? Repensando a Saúde. Foi o meu livro de cabeceira para justificar justamente o meu projeto de mestrado, onde veio alguns conceitos bastante importantes na promoção e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Aí, então, eu achei o gancho para desenvolver a minha dissertação de mestrado, no qual a gente desenvolveu uma metodologia para reconhecer padrões nessas bases de dados pela utilização dos beneficiários. E reconhecendo esses padrões, a gente poderia, então, categorizar esses beneficiários em relação a doenças crônicas não transmissíveis. Então, foi uma metodologia criada na minha dissertação para a identificação e categorização de doentes crônicos não transmissíveis, utilizando apenas dados de faturamento. Daí, com isso, a gente consegue hoje gerar alguns BIs, né, em relação a essas doenças crônicas não transmissíveis. Se a gente colocar aqui nesse gráfico, a gente coloca nesse gráfico a visão em vermelho de uma empresa nossa que usa os nossos serviços, e em azul a gente coloca a carteira de pré-pagamento. Se eu falasse para vocês aqui o que mais se distingue do vermelho para o azul, né? Em termos de doença crônica, o que a gente encontraria? Opa, essa empresa tem mais casos de neoplasia do que toda a minha em relação à minha carteira pré-pagamento. Se perguntasse para vocês qual é o ramo de atividade dessa empresa, alguém sugere? Sugestões? Não, uma indústria química, né? Fica claro e a gente consegue perceber claramente com esse BI o segmento de mercado, porque as doenças estão amarradas a padrões, né, de segmentações de mercado. E a gente consegue trabalhar com isso em várias predições, inclusive de projetos e contratos futuros em relação ao cuidado desses contratos. Isso nos deu aí, eu achei bem interessante que o Rodrigo colocou na parte da manhã, tudo que a gente tem que desenvolver, a gente tem que trazer evidências científicas, né? Ou tem que fazer o registro disso para a comunidade. Isso nos gerou aí um paper, né, junto com a professora Débora, em relação à identificação de doentes crônicos, né, uma publicação na UEL desse trabalho. Um outro trabalho que a gente desenvolveu foi em relação à auditoria de contas médicas, onde, também utilizando o processo de KDD, a gente buscou aí por aprendizagem de máquina, 26 procedimentos cirúrgicos, que eram os principais procedimentos cirúrgicos, e a gente trabalhou dentro de um algoritmo de classificação, encontramos regras, validamos as regras com especialistas, justamente para a gente poder reconhecer dentro do nosso ambiente de gestão aquelas contas que deveriam ir para a auditoria ou não ir para a auditoria. Inclusive com a visão de um tratamento da regra perante o auditor, dizendo, olha, essa regra realmente está ok ou não está ok. Essa oportunidade também nos gerou aí uma publicação, com alunos aí da graduação da PUC Paraná, em conjunto com nós, para a auditoria de contas inteligentes, né? Auditoria de contas médicas inteligentes. Outro exemplo da utilização da aprendizagem de máquina foi em relação à predição de casos, né? A gente fez, dentro de uma visão de um universo dos nossos casos de altíssimo custo, fizemos uma leitura também utilizando um algoritmo criado aqui dentro da PUC Paraná, o Cronossoc, onde a gente descobriu regras de associação e temporalização dessas regras, validamos essas regras e embutimos essas regras também dentro da nossa aplicação. A partir disso, a gente conseguiu trabalhar os alertas, né, para a indicação aí de análise dos especialistas em relação a cada uma dessas ações. Dentro dos sistemas, então, hoje nós temos uma média de 30 a 40 alertas diários, né, de possíveis casos aí de alto custo. Isso também nos oportunizou aí uma apresentação no QBIS 2014, né, com a participação da professora Débora e um aluno do PEBIC, onde implementamos esse algoritmo e divulgamos a construção desse algoritmo. Outro projeto mais recente, de 2013,
foi a visão de um projeto de geoespacial, da mineração geoespacial, trabalhando a questão dos conceitos de mineração geoespacial. E a gente vê aí John Snow, né, considerado por muitos como o pai da epidemiologia, fez esse estudo, trabalhando de forma manual, não utilizando a questão da informatização ou da questão da computação. Ele trabalhou na cidade de Londres com os casos de cólera, né, identificando onde houve a residência dessas pessoas que tinham o cólera. E aí ele percebeu e fez um mapeamento de clusterização e identificou que no ponto médio desse cluster se encontrava uma bica de água. E ao momento que ele então fechou essa bica de água, ele salvou milhares de vidas. E por uma relação de causa e efeito, ele percebia que quem tomava água daquela bica morria. E daí ele conseguiu relacionar a questão da relação causa e efeito em relação ao cólera, reconhecendo então que o transmissor era a água e não as questões que tinham na época de evidência em relação à transmissão do cólera. Se a gente citar um outro exemplo de data mining geoespacial, a gente vê aqui uma situação muito curiosa, né, em relação à síndrome de Li-Fraumeni, que torna as pessoas mais vulneráveis ao câncer. E aí, se a gente mapear geograficamente esses casos, é um estudo da USP, apresenta uma intriga em relação a esses pontos geográficos dessa doença, que apontam exatamente uma rota de um tropeiro português do século XVIII, né, em que ele transitava por essas regiões. E aí se percebeu que essas pessoas que tinham essas situações eram descendentes desse tropeiro português. Isso trouxe uma evidência aí que essas pessoas todas, onde essa síndrome também tem uma alta incidência aqui no sul do Brasil em relação ao mundo todo, torna essas pessoas mais vulneráveis ao câncer. E a gente aproveitou isso e fez um trabalho de associação do que a gente viu na questão do algoritmo de mineração de dados para a categorização de doenças em relação ao mapeamento georreferencial. E aqui a gente apresenta um dado da Unimed Paraná em relação aqui à neoplasia de mama e, curiosamente, né, a gente percebe uma situação de uma maior incidência, né, em algumas regiões. E aqui a gente apresenta a neoplasia de próstata. Olhem só. Curioso, não? Deixamos aí a indagação para o futuro, para um pesquisador verificar essa relação realmente da neoplasia de mama com a neoplasia de próstata. Parece que existe também um caminho aqui. Né? Okay? Outra questão é obter dados de saúde pública. Né? A gente obteve dados também de outras origens, do CESA, em relação à dengue, para oportunizar informações de mapeamento georreferencial para alertas de vigilância sanitária. Atualmente, a gente tem mensalmente um boletim de vigilância sanitária para as Unimedes do Estado em relação a algumas situações de risco. E a dengue foi uma delas, onde a gente mapeava situações de risco para apontar para as singulares. Isso também nos gerou aí uma submissão à REBEM, né? E tivemos a grata satisfação de receber a notificação de publicação futura aqui nessa revista. Outro assunto que agora é assunto da nossa tese de doutorado é a utilização de uma ferramenta muito utilizada na visão da indústria atualmente, que é a mineração de processos, aplicada na área da atenção à saúde. Em 2015, o Mans e seus colaboradores colocaram aqui essa experiência de você ter um registro de eventos, uma ficha médica, por exemplo, de um paciente ou de vários pacientes, e poder reproduzir isso em um modelo de processo. A descoberta desse modelo de processo já é uma grande utilização da mineração de processos. Eu saber qual que é o mapeamento de um processo, por exemplo, de um atendimento hospitalar. Isso me gera, na verdade, um protocolo clínico de um hospital, onde eu vou poder avaliar a equipe de saúde, vou poder fazer algumas análises de performance, alguns pontos, verificação de pontos de decisão, trabalhar a questão da predição e recomendação. Então, a gente vê uma potencialidade do uso dessa técnica de mineração de processos na área da atenção à saúde. Isso, inclusive, nos trouxe também uma publicação que pretendemos, não temos ainda a resposta, mas estamos colocando aqui numa submissão de uma revisão sistemática, onde a gente fez um trabalho muito importante dentro da universidade, que eu acho que é um ponto forte da universidade, é reunir diversos programas.
A gente trabalhou aqui com o programa de pós-graduação da Engenharia de Produção, o programa de pós-graduação da Informática Aplicada e o programa de pós-graduação da Tecnologia em Saúde, o PPGTS. Então, reunindo esses vários players, a gente pegou 3.681 artigos, fizemos uma revisão desses 3.680 artigos, selecionando os artigos em 1.238 artigos, onde trabalhamos todo o tema mineração de processos. E aí a gente fez a avaliação de mineração de processo em diversas áreas. Uma delas, a área de healthcare, né, representou aí 150 artigos selecionados para o desenvolvimento de uma pesquisa que faz parte de uma pesquisa mais direcionada nesse âmbito de atenção à saúde. E disso a gente extrai algumas questões, né? Onde que a gente pode utilizar a mineração de processo no nosso negócio Unimed, no nosso negócio de saúde? Na questão de avaliação de tecnologia em saúde, com certeza, poder avaliar uma tecnologia versus uma outra tecnologia em termos de utilização. Na auditoria de contas médicas, avaliar realmente se aquele procedimento está seguindo um padrão de referência. E na relação de controles de fraudes de anormalidade, na avaliação dos recursos da área da saúde, como a gente comentou, na classificação e elegibilidade de indivíduos a doenças crônicas não transmissíveis e na questão também de avaliação da qualidade e efetividade da atenção à saúde. Voltamos aos conceitos de Porter e Teisberg, que colocam exatamente o que é jornada do paciente. Esse conceito, acredito que veio de lá, e a gente coloca justamente que é essa visão dele representar o cuidado, né, e a verificação sobre a condição do paciente durante todo o ciclo de cuidado desse paciente, durante toda a sua jornada do paciente. Aí, essa visão de valor também, eu acho que é bem importante, como o Daniel Greca colocou, é sempre nessa visão do cuidado em relação ao modelo baseado em valor. Aí, para fazer isso, gente, como que a gente poderia implementar uma solução dessa, onde a gente tem o atendimento do meu paciente, a jornada do paciente, e a gente tem também a jornada de diversos pacientes que também caminharam por uma mesma sequência e uma ordem de eventos. Então, a gente poderia ter, então, uma comparação do que um paciente fez, do que um conjunto de pacientes também com a mesma patologia fizeram. E isso pode ser analisado e referenciado em relação aqui a protocolos e diretrizes desses pacientes. Aí, como exemplo, eu poderia colocar aqui um exemplo de uma jornada de um paciente, por exemplo, de um atendimento, e aqui o que seria a jornada de um modelo de referência. Esse paciente, por exemplo, percebe que aqui nesse caminho ele sofreu algo diferente do que deveria ser um caminho padrão. Opa, uma emergência. Isso se destaca diferenciando-se aqui de um modelo de processo que seria um modelo de processo de referência, né? Daí vem algumas questões. Será que os procedimentos estão sendo realizados de acordo com os protocolos de diretriz? Esses pacientes estão seguindo um percurso de cuidado mais adequado? A tecnologia em saúde que ele está utilizando possui uma boa custo-efetividade? Existe alguma inconformidade nos processos de cuidado em relação à qualidade da atenção e segurança do paciente? Essas questões e essas dificuldades também apontadas no modelo baseado em valor se referem ao que a gente já comentou um pouco, a fragmentação dos serviços realizados durante essa jornada do paciente. Isso é uma grande dificuldade, a gente reunir todos esses dados para a gente poder encontrar essa jornada do paciente. Também a questão da informação clínica insuficiente ou ausente, a falta de padronização da mensuração dos resultados dos pacientes de uma determinada doença. E aqui surgiu uma grande motivação para o desenvolvimento de conjuntos padronizados, né? E aqui a gente cita o exemplo da iniciativa do Aishon, que coloca essa visão da jornada do paciente, onde eles já conseguem reconhecer mais de 40% das patologias, né? E conseguem montar as suas linhas de tempos de cada uma dessas patologias para reconhecimento de um modelo de referência, um conjunto padronizado dessas doenças, né? Citando aí como alguns exemplos, aqui eu deixo também o site do Aishon, onde ele consegue representar, no nosso caso específico aqui, o caso de neoplasia de mama, a colocação aqui de vários estágios, né, do atendimento aí a uma pessoa de neoplasia de mama, como que deveria ser esses caminhos, com uma visão também temporal desses caminhos, e com situações particulares desses caminhos, né?
Ah, então, legal, a gente tem a representação do percurso do cuidado com o paciente, a gente poderia, por mineração de processo, trabalhar o registro desses atendimentos de uma patologia, de um paciente com uma patologia, e poder comparar com esses conjuntos padronizados para nos dar a avaliação de um resultado, de um modelo baseado em valor. Opa, uma boa oportunidade para nós desenvolver isso. Então, focando aqui nessa questão de eu ter aqui a representação de uma descoberta de um modelo de processo, ou seja, todo esse percurso que o meu cliente, o meu paciente desenvolveu, e eu consegui representar isso no modelo de processo. Já é um exemplo prático de uma ferramenta do qual eu poderei avaliar esse percurso obtido e apontar e medir isso em termos de resultado. Aqui um exemplo clássico, aqui, por exemplo, da diretriz do Ministério da Saúde em relação à cirurgia bariátrica, né? Onde eu tenho que fazer consulta ao gastro, ao psicólogo, ao nutricionista, desenvolver uma série de exames laboratoriais, de imagem, endoscópio, para daí sim fazer a cirurgia da obesidade. Se eu conseguir, então, ter essa representação aqui da diretriz e poder verificar o fluxo de processo que esses pacientes desenvolveram, poder, então, fazer análise se ele está em conformidade ou não, então, com a diretriz. Um exemplo aqui que a gente tem de mineração de processo de neoplasia de mama, só para exemplificar aqui, a ferramenta que nós estamos desenvolvendo pela Unimed Paraná, apresenta, então, aí um modelo de processo de neoplasia de mama e a gente pode, inclusive, verificar se o ciclo de quimioterapia desse indivíduo está sendo adequado em relação à questão temporal. Dentro também da visão do BI, trazer aí a linha de tempo, né, em relação ao que esse paciente desenvolveu de neoplasia de mama, para que a gente possa comparar com os conjuntos padronizados. E eu acho que essa apresentação final dá o resumo do que todos nós falamos aqui, né, quando se falou, a professora Débora também fez a provocação, sobre a questão da transformação, né, da jornada da transformação, o que isso pode trazer. Eu acho que aí no foco está o paciente, né, a questão da gente ter transparência, né, de ter o empoderamento, né, o engajamento desse paciente, conjuntos padronizados, não fragmentação dos dados, né, a integralidade do cuidado e o foco realmente centrado na visão do paciente. Eu gostaria de agradecer à Unimed Paraná por essas experiências com qual a gente adquiriu, junto com a PUC Paraná, em especial a professora Débora Ribeiro Carvalho, que foi minha orientadora, é minha orientadora atual do doutorado, e que a gente pode realmente fazer essa parceria. Eu acho que a CAPES, né, tem esse papel fundamental também no financiamento da pesquisa, mas mais do que isso é trazer esse conhecimento que a gente adquire na universidade, trazê-lo para a empresa. Essa relação do desenvolvimento empresarial obtido através de cunho científico, né, e de pesquisa. Tá? Eu agradeço então, a todos. Tivemos uma visão de realidade e desafios apresentado pelo Dr. Daniel Greca, tivemos uma discussão mais de caráter filosófico apresentado pela doutora Andressa Gulim, trouxemos a possibilidade de um melhor apoio ao processo decisório, ao entendimento dessa jornada do paciente a partir da apresentação do Marcelo, e o que se percebe como uma interseção entre as três apresentações, como um desafio, como uma presença necessária e fundamental, é a questão da transparência. Então, provocando um pouco os nossos três painelistas, eu gostaria de conhecer um pouco a visão que eles têm sobre desafios para que a gente amplie esse potencial de transparência, para que a gente possa, de fato, atender a todos os requisitos que cada um de vocês apontou como sendo um requisito necessário. Pode ser uma provocação, pode ser, inclusive, uma provocação para a academia, pode ser uma provocação para o setor produtivo, pode ser uma provocação para o próprio paciente. Então, se vocês quiserem atender a ordem inversa das apresentações ou a ordem das apresentações para deixar sua contribuição em relação aos desafios
que a gente ainda tem caminhos para vencermos esses desafios no que se refere à transparência. A pergunta é bastante pertinente e acho que a transparência, como eu falei, ela tem uma capacidade de transformação muito grande. Eu vou contar uma história bem curta aqui, que vai dar um exemplo disso. Eu estava organizando um evento para uma médica nossa que está vindo da Holanda. A gente começou a ver a lista dos hospitais que estariam presentes no evento. E aí na lista tinha um hospital referência. Eu falei, esse hospital aqui é um dos melhores hospitais do Brasil. E a pergunta dela, naturalmente, assim, bem espontânea, foi: como é que você sabe disso? Por que ele é o melhor? Naquele momento eu falei, essa holandesa está querendo me dar um chapéu. E de fato ela estava. Eu hesitei um pouquinho e falei, olha, estou falando de reputação, estou falando de investimento, estou falando de receita, estou falando até de margem, dependendo. Ela falou assim, e desfecho? Eu falei, eu não sei. Então, como é que você sabe que esse hospital... Ela falou abertamente, tem um bom relacionamento com ela. Como é que você sabe que esse hospital é o melhor do Brasil, um dos melhores do Brasil, se desfecho você não sabe? Você não sabe o que ele está produzindo, o quanto de saúde ele está gerando. E aí entrou uma discussão muito propositiva e positiva do quanto não há transparência, do quanto transparência, não só para desfecho, mas para dados de forma geral, poderia gerar valor na jornada do paciente, utilizando aqui o termo correto que a gente está usando, e o tema do debate. E aí, talvez, antes de finalizar aqui meu raciocínio, essa seja uma das barreiras do relacionamento. A saúde ela tem uma complexidade diferente quando eu discuto com meus colegas de profissão, que não são de saúde, estão em outros setores. Você tem uma divisão de responsabilidade gigante entre os stakeholders, eles não se conversam, não há transparência. Há uma desconfiança gigante, que acho que a tecnologia, como eu mesmo falei, eles também citaram, pode vir aí para gerar essa transparência em prol do paciente. Isso tem um custo, né? Essa desconfiança tem um custo, e vários profissionais de saúde, em palestras e eventos, já dizem que esse custo é gigantesco, né? E alguém está pagando essa conta. Então, eu acredito na transparência, acho que ela tem uma capacidade de transformação gigante, a tecnologia pode vir ajudar, e quem vai ter quem vai colher os frutos disso, no fundo, lá na frente, acho que serão todos, né? Não é um ou dois stakeholders somente. É assim que eu vejo. Professora Débora, achei a pergunta muito interessante, e eu acho que a gente não pode falar em transparência se a gente não associar ao engajamento do paciente. Eu acho que se a gente se colocar do lado do paciente, a gente vai realmente perceber a importância da transparência. E aí, a gente fala um pouco de tecnologia, o que a tecnologia poderia nos ajudar na questão do engajamento e da transparência. Se eu tiver esses conjuntos padronizados, bem alinhados, e eu consiga engajar esse paciente em relação ao seu próprio cuidado, a gente vai estar promovendo a transparência do paciente. Então, eu acho que a tecnologia pode ajudar e deve ajudar bastante nessa questão da transparência. Eu acho assim, transparência para mim é a palavra-chave de tudo. Eu acho que é onde transforma mesmo. E eu acho assim, a tecnologia hoje nos permite talvez ter essa quantidade de dados de ser mostrada, né? E ela pode ser mostrada de qualquer forma. Um case muito legal e muito simples, que quando eu fui para fazer um estágio, ainda estava estava fazendo faculdade ainda, no Hospital Conceição, em Porto Alegre, o paciente que é atendido pelo SUS, quando ele vai embora, ele recebe a conta, dizendo o que foi feito com ele dentro do hospital e quanto custou aquilo. E ele não paga nada por isso, mas fica transparente que ele usou um serviço, de que foram feitos certos procedimentos, de que aquilo custou dinheiro e que aquilo não foi pago por ele, foi pago pelo imposto e pelo Estado. E o plano de saúde ficou muito complicado, né? É complicado para um paciente entender o que ele tem direito, o que ele não tem. Eu acho que talvez essa sensibilidade nesse sistema seja porque a base, talvez, da forma de ganhar dinheiro nesse relacionamento
seja não ser transparente, porque, por exemplo, se eu for tentar descobrir quanto que um plano de saúde paga para um laboratório, um hemograma, eu preciso dançar tango muito bem, porque não é uma informação acessível, e se ela não tiver acessível, ela não é transparente, significa que para negociar com um, eu tenho que esconder para negociar com outro, né? A indústria farmacêutica mesmo, né, tem um modelo de negócio que é baseado em esconder a informação, que é a patente, essa informação é minha. Nesse mundo onde o open source é a forma de colaborar e de se engajar. Então, eu acho que talvez a gente, para conseguir sobreviver até agora, talvez a falta de transparência tenha sido uma das regras do jogo para que a gente conseguisse se manter. E quem conseguir trazer isso para que a gente tome decisões melhores, para que a gente saiba, não só para dizer que aquele hospital é melhor, mas para dizer que eu posso ficar melhor porque eu sei a referência, né? Até a própria, que é um tema bem polêmico, da própria avaliação do profissional, não colocando como estrelinhas, mas a gente não sabe nem o feedback se o paciente saiu do meu consultório e ficou feliz ou não. Isso já é uma transparência de relação, isso é uma transparência de aprendizado. Então, tem muita coisa que não precisa investir de tecnologia, que pode ser é mais a forma de pensar do que o processo de fazer. Acho que é isso. Posso só fazer um comentário? Porque o teu exemplo foi muito feliz, assim como o do Oli na apresentação. Eu tinha visto isso também, não na mesma cidade, do cidadão, eu faço questão do cidadão agora, não paciente, receber o quanto custou aquela terapia, aquele tratamento, porque esse é um bom exemplo de transparência que gera engajamento e faz com que o cidadão, de novo, faço questão da palavra cidadão, seja responsável por aquilo. A hora que você olha que aquela conta custou 30 mil reais, eu custei 30 mil reais para alguém. Alguém pagou essa conta, eu posso ter ajudado com meus impostos, mas alguém também pagou essa conta. Eu achei o exemplo muito feliz. Muito obrigada pelas respostas. E compartilhando um pouco a minha sensação, a provocação que eu fiz a todos, se esse painel sobre jornada da transformação da saúde traria alguma visão ou alguma transformação a vocês, eu gostaria de confessar que, com certeza, para a jornada da Débora, eu tive uma representativa transformação e, por isso, eu gostaria de agradecer pelo aprendizado, pelas colocações dos nossos 3 painelistas. E se vocês não conseguiram enxergar o quadro, aquela painel, talvez não tenham enxergado também o brilho nos olhos dos 3 painelistas ao falar com vocês sobre a temática que foi exposta. E é muito bom a gente contar com profissionais com este brilho nos olhos num desafio tão grande que é a jornada de transformação da saúde. Muito obrigada e parabéns.